E aí galera, Bruno Santos para mais um vídeo aqui desse canal. E nesse vídeo então eu vou mostrar como fazer esse efeito aqui, né, de planta. Efeito eu chamo de efeito dark, né, ou seja, aquele efeito escuro com um fundo preto, né, e as representações de paredes, cotas, ou seja, eixos ali na cor branca, tá? Eu acho que fica bem legal. Também é um efeito que você pode para representar os seus projetos. Tanto aí, né, se você tá na faculdade ainda, vai apresentar ali, né, a sua monografia, o seu trabalho, você quer colocar um efeito diferente, você pode estar fazendo esse teste também. Quanto você também que trabalha, que já tem um escritório, tá fazendo alguns testes, então vamos ver como fazer isso aqui utilizando o Revit. E nesse caso aqui a gente vai utilizar a ferramenta do Revit e também o Photoshop, tá? Mas pode ser qualquer programa de edição que você tenha instalado aí, que vai simplificar, né? Vai ser muito mais simples a gente trabalhar com o Revit e também junto com um programa de edição. Nesse caso aqui eu vou utilizar o Photoshop, né, que já é bem conhecido, a maioria das pessoas aí que trabalham com projetos, né, que tem escritório de arquitetura ou estudante de arquitetura já tem provavelmente o Photoshop. Se não tem instalado também, eu recomendo que você instale, porque é muito bom pra gente, né, fazer alguns ajustes ali, depois exportar o nosso projeto do Revit, beleza? Então, nesse vídeo aqui, fica até o final, vai ficar bem legal, a gente vai fazer um teste aqui junto com você, a gente vai fazer na prática, vamos ver como fazer esse efeito dark, né, que eu chamei aqui de planta, efeito dark, ou planta com fundo preto, né, pode chamar como você quiser, mas vamos ver como fazer isso aqui nesse vídeo, beleza? Então, roda a vinheta aí e vamos pra nossa aula. Show, pessoal, estamos aqui então na minha tela, eu já estou gravando aqui minha tela, vocês estão vendo esse projetinho aqui, que quem já utiliza o Revit já sabe que esse projeto, ele vem aqui por padrão no Revit também já, quando você instala o Revit, ele já vem esse projetinho para a gente poder testar, né, fazer alguns estudos, né, para quem vai mexer ali a primeira vez na ferramenta. E vamos utilizar então esse projeto, né, já que todo mundo tem acesso, inclusive se você quiser ter acesso a esse projeto, caso você não encontre aí no seu computador, né, quando você instala o Revit, eu vou deixar aí no grupo, né, a gente tem um canal do Telegram também, onde eu disponibilizo algumas dicas e também materiais de aula, aviso, né, quando eu coloco uma aula nova no YouTube, ou também quando eu vou fazer uma live, estou ao vivo, eu mando sempre essas notificações lá no nosso grupo do Telegram. Então vou deixar o link logo embaixo aí do vídeo, você acessa o canal do Telegram para ter certeza que vai receber, né, os materiais das aulas, essa aula e também as demais aulas, as aulas anteriores também, e também ter certeza que você não vai perder nenhum vídeo, beleza? Então corre aí, já aproveita, clica no link do Telegram assim que você assistir a aula aqui e já se inscreve lá no canal do Telegram e baixa o material para você praticar aí, beleza? Então, tranquilo, tá aqui o projeto, né, aqui no 3D, ó, eu abri a vista aqui 3D, e aí vamos ver aqui, só que nesse caso aqui, a gente quer exportar uma planta, né, ou seja, eu vou ensinar nesse vídeo como fazer uma planta baixa, né, utilizando o fundo preto, né, e as paredes ali, cota, eixos, ou seja, todas as representações, ela vai ficar branca, né, então vai dar esse contraste aí. Beleza? Então, uma opção que muitas pessoas tentam, né, e que não dá certo, tá? Que eu já fiz esse teste também, é você querer trocar, por exemplo, vamos abrir aqui, eu vou abrir uma planta baixa aqui. Então, eu vou subir aqui, ó, no painel aqui, navegador de projetos, né, que nesse meu caso aqui tá na esquerda. Eu vou abrir aqui esse nível 1 aqui, ó, vou clicar 2 vezes e aí beleza. Dessa forma aqui, eu estou enxergando o meu terreno, estou enxergando aqui a minha edificação. Nesse caso, se eu não quiser enxergar o meu terreno, tá? Eu consigo aqui no Revit de forma muito simples desabilitar, por exemplo, a visualização do terreno. Ou simplesmente, né, eu posso fazer isso também, ó, deixa eu clicar aqui em qualquer parte branca da tela. Eu posso vir aqui no painel de propriedades e mexer na faixa da vista, né? Então aqui a gente tem uma ferramenta chamada faixa da vista, ó. E aí eu venho aqui em editar, aqui nesse botão, e aqui ele tá como ilimitada, tá? Então por isso que eu estou enxergando aqui o meu terreno. Assim que eu coloco aqui, ó, nível associado, né, nível 1 ou nível abaixo, ó, vou deixar os dois aqui nível abaixo, ou seja, eu estou cortando ali mais ou menos 1,5 m por aí na minha planta e estou enxergando somente até o nível de baixo, que é o meu nível 1 ali que eu selecionei, tá? Então é isso que eu estou falando aqui nessa faixa da vista. Beleza? Então vamos lá, eu vou dar um aplicar, ó, e vou dar um OK. Pronto, então ainda estou enxergando o meu terreno, por quê? Porque aqui nesse caso, a 1,5 m da minha planta, ele está cortando, né, o meu terreno, ou seja, esse meu terreno está mais alto do que o nível aqui da construção, beleza? Bruno, como que eu faço então? Eu só quero a minha planta, eu não quero mostrar o entorno, o terreno. Como que eu faço para ocultar isso, já que na faixa da vista a gente configurou para o nível abaixo aqui e ainda continua aparecendo? Bem simples, tá? O que a gente vai ter que fazer é trabalhar com a visibilidade, tá? E como que a gente faz isso? Eu aperto VG, tecla de atalho VG, tá? Ele vai abrir aqui a configuração de visibilidade e aqui a gente vai vir aqui, ó, categoria de modelo mesmo, tá?
Rolando lá para baixo, a gente vai ter aqui, ó, terreno, né? Aqui, ó, terreno, tá? Ou topografia, na verdade, topografia, tá? E eu desmarco, desabilito, e assim que eu der um aplicar, ó, pronto, a gente já pode ver que ele sumiu lá, né? Beleza? Então já sumiu. Se eu também quiser, não quero mostrar terreno, também aplico aqui, ó, desmarco e aplico, pronto, beleza? E aí a gente está enxergando agora, né, essa parede aqui também que tá lá para baixo, mas aqui nesse caso ele tá cortando, né? Então vamos lá, vou vir editar faixa da vista de novo, ó, vou colocar aqui nível associado nível 1 e aqui também, beleza? Aqui ele tá em milímetros, ó, então tá cortando 1,20 m. Eu vou apertar aqui aplicar, tá? Pronto, ó, já sumiu bastante coisa ali. E aí ainda a gente pode ver que, né, aqui nesse caso ele ainda tá mostrando essas paredes aqui, ó. Se eu não quisesse chegar a ela, eu também tenho a opção de selecionar aqui, ó, com CTRL, né? Selecionar todas essas paredes aqui. Ó, seleciona o piso, se eu não quiser enxergar. Também tem a possibilidade de você selecionar, clicar com o botão direito, ocultar na vista elementos, né? Ou seja, ele vai ocultar todos esses elementos que você selecionou. Também é uma outra opção de você ocultar algum elemento na vista específica. Pronto, aqui eu vou ocultar, ó, esses dois elementos aqui também, né? Ocultar na vista elemento, para deixar bem o mais simples possível. Ó, ocultar na vista, né? Categoria, pronto. E aí já vai ficar bem mais limpo, né? Ó, já tá bem mais limpo, não tem mais tanta poluição. E agora eu vou mostrar como que a gente vai fazer, então, aquele efeito, beleza? Se eu tentar uma opção aí que você pode ter tentado ou não, mas que não dá certo, já adiantando, é se a gente vir aqui em arquivo, tá? E depois vir aqui, por exemplo, aqui, ó, opções pra gente configurar. A gente pode configurar aqui em gráfico, né? Quando trocar o fundo do nosso Revit para preto, ou seja, para ficar lá igual ao AutoCAD. Mas o que que acontece? Ó, plano de fundo, eu coloquei um preto aqui, ó. Beleza, aí você fala, Bruno, já deu certo, beleza. Já tá aqui, ó, né? As representações aqui branca, né? Do jeito que a gente quer, e o fundo preto. Mas o que acontece é que se você imprime, né? Isso aqui, ó, tá? Eu vou deixar dessa forma aqui, vou apertar Ctrl P, né? Ctrl P para imprimir. E colocar aqui, ó, janela atual, tá? Posso configurar qual o tipo de folha aqui. Qualquer configuração que eu fizer, né? Mas o que acontece, ó, vamos aqui em visualizar aqui pra gente ver como tá ficando. E a gente vai ver que ele não, ó, tá um pouco aqui desalinhado, né? Lógico que eu não configurei, mas a gente já pode ver que o fundo ele não fica preto, tá? Então eu vou vir aqui em Close, vou fechar, deixa eu fechar aqui, cancelar, tá? Então o que que acontece? Esse preto aqui é só uma configuração de visualização mesmo, tá? Não é a forma com que tá aqui, é a forma, por exemplo, que vai sair no seu PDF. Ele vai sair daquela forma branco, tá bom? Então por isso que eu utilizo o Photoshop, que eu acho que é muito mais simples a gente exportar o desenho normal aqui com fundo branco e aplicar um fundo preto lá no Photoshop. A gente consegue também fazer alguma graça a mais no Photoshop, beleza? Então, tranquilo. Então aqui, vamos lá, eu vou deixar branco de novo, né? Que esse preto aqui não vai dar certo, então eu vou vir aqui em opções. E aqui em gráficos eu vou trocar de preto para branco novamente, tá? Para ficar padrão aqui no Revit. Pronto, tá aqui então nossas representações. E agora o que que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em vista e vou criar uma nova folha, tá? Ó, vista, depois vou vir aqui em criar uma nova folha. E aqui eu posso carregar uma folha, né? O Revit ele tem algumas folhas aí, ó, tem uma aqui também A1. Vou selecionar essa 1 mesmo, tá? Que já vem aqui no Revit. Ó, você pode vir aqui em carregar também. Ele vai abrir aqui a biblioteca do Revit mesmo, que já vem instalado. E aí você pode vir aqui, ó, blocos de imagem carimbos. E aí vai ter algumas folhas configuradas. Beleza? Nesse caso aqui, vamos carregar então essa 2, né? Que é um pouco menor, não é tão grande. Então vou vir aqui na 2, abrir. Ele vai carregar aqui, ó, 2 métrico. Pronto, eu já posso dar um OK. E aí ele abriu aqui. Bruno, e essa carimbo do Autodesk, essas informações? Se eu não quiser essas informações, simplesmente seleciono a minha família dessa folha, venho editar família, né? Abro aqui a edição da família e aí eu posso... Opa, acabei arrastando aqui, ó. Vou abrir uma caixa de seleção aqui, né? Ó, se eu pegar daqui da minha esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e abrir uma caixa de seleção, selecionar tudo isso aqui, ó. Posso deletar. E aí minha folha vai ficar mais limpa, tá bom? E aí eu posso, por exemplo, salvar como essa folha, salvar como uma família, né? Para você utilizar depois. E aqui você pode colocar 2 métrico, por exemplo, limpa, né? Sem nenhuma informação, ó. Beleza? Então já é outra família, você não vai substituir aquela. Eu vou colocar aqui máximo de backups 1. E aí vamos lá, eu vou clicar aqui em salvar, beleza?
Pronto. Feito isso, já salvei. Ó, já tá com outro nome aqui. Eu vou vir aqui carregar no projeto e fechar, para ele carregar essa família aqui. Beleza? Pronto. Agora se eu vir aqui, ó, fechar, eu vou vir aqui de novo, vista. Vamos lá, vou criar uma nova folha. E aqui, ó, A2 métrico limpa já tá carregado, eu vou dar um OK. Pronto. Tá aí a folha do jeito que a gente configurou. Agora o que a gente tem que fazer é trazer essa planta, né, que a gente quer fazer essa representação aqui para nossa folha. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, ó, nível 1, só que se eu tentar arrastar ela aqui, ele vai dar um erro. Por quê? Porque essa vista aqui, né, quem fez esse projeto aqui, já deixou em outra folha. Então o Revit ele não deixa o mesmo desenho ficar em duas folhas diferentes. Bruno, como que resolve isso? Tá vendo que tem uma folha aqui duplicada, né? Ó, cópia. Eu vou até excluir essa daqui, que era um teste que eu tava fazendo. Então você pode clicar com o botão direito em cima do nível 1 e duplicar, tá? Ó, duplicar na vista, duplicar com detalhamento, ele já vai duplicar com informações, por exemplo, de eixos, né? Aquelas informações de anotações 2D, e só duplicar, ele só vai pegar só o seu modelo mesmo, que são as paredes, né? As famílias ali, que são os elementos 3D. Então aqui nesse caso eu vou colocar duplicar com detalhamento, tá? Para ele trazer tudo. Ó, tá do mesmo jeito aqui. E agora ele criou aqui, ó, cópia 1. Eu posso clicar com o botão direito também, renomear, e colocar aqui, por exemplo, nível 1, tá? Pronto, já tá diferente aqui o nome. E aí eu vou abrir minha folha lá. Como que eu adiciono agora? Clico, seguro, arrasto para cima da minha folha, ó, e adiciono o meu desenho aqui. Bruno, tá... E se eu quiser mudar a escala? Simplesmente, ó, posso clicar, nem preciso abrir o meu nível lá. Aqui dentro da folha mesmo, eu clico 2 vezes dentro do desenho e aí ele já ativa, né? Ele já ativa aqui essa planta para editar de forma manual, beleza? Então, clicando 2 vezes, pronto, já está ativo. Tranquilo? E aí, o que a gente pode fazer? Mudar a escala aqui, ó. É bem simples de mudar a escala no Revit. A gente pode vir aqui, por exemplo, eu quero 1 para 50. Coloco aqui, ó, só que tá muito grande, então não vai caber aqui na folha. Vamos testar aqui em 1 para 75, pra gente ver se cabe, né? 1 para 75. Dá um Enter, pronto, ó. E aí eu já mudei a escala, ele já, né, já consigo ver ali se vai caber na minha folha ou não. E aí, esse título, ó, posso segurar ele, arrastar aqui, né? Seleciono o meu desenho, clico aqui na bolinha para poder arrastar, deixar aqui certinho, pronto. Tá aí configurado, né? Tá aqui vou trazer um pouquinho aqui que o corte tá pegando mais ou menos ali na folha, pronto. Deixa eu só ativar aqui, ó, clico 2 vezes de novo, vou trazer esse corte um pouquinho para cá, para ele não ficar passando ali na nossa folha. Pronto, e agora a gente já poderia aqui, né, imprimir do jeito que tá aqui. Só que o que eu gosto de fazer também, uma dica que eu vou dar para vocês, é exportar primeiro, né, em um PDF, a gente pode fazer o quê? Exportar somente as paredes, né, esses elementos, sem ser os elementos 2D, por exemplo, os eixos, né, cotas, e a gente pode exportar de forma separada, para depois a gente adicionar isso de forma separada lá no Photoshop e a gente consegue controlar melhor a representação. Então vou mostrar para você como que a gente vai fazer isso, tá bom? Então eu vou clicar 2 vezes aqui dentro do desenho e vou selecionar, ó, esses elementos de representações 2D. Na verdade eu vou clicar 2 vezes dentro do desenho, vou apertar VG de visibilidade, vou vir aqui, ó, categoria de anotação, e dentro de categoria de anotação eu vou vir aqui, ó, em todos, tá? E vou clicar numa caixinha aqui, ó, tá? E aí eu vou desselecionar tudo que é identificação. Vou dar um aplicar, ó, e aí ele vai deixar somente... E agora para mim só tá aparecendo o que realmente é projeto, né? Então aqui, ó, as paredes, né, as famílias ali e as nossas representações 2D eu desativei. E aí agora, se você quiser aplicar isso em outras folhas, né, ou seja, se você tem vários pavimentos para você não ter que configurar isso toda vez, né? Ou seja, toda vez que você for criar uma nova planta, você tem que configurar. A gente tem a opção aqui, ó, de modelo de vista, clicando aqui, né? Vindo aqui em vista, modelo de vista, criar o modelo a partir da vista atual. Ou seja, a partir dessa configuração que eu fiz, eu quero criar um modelo de vista para quando for criar outros projetos, aplicar esse modelo de vista e aí eu já consigo exportar. A gente vai entender agora se ficou confuso. Eu vou vir aqui, ó, criar um modelo a partir da vista atual. E aqui no nome, então, a gente vai colocar, por exemplo, eu vou colocar elementos 3D, tá? Ou seja, elementos tridimensionais, que ali a gente já sabe que são as paredes, né? Os blocos ali, as famílias aqui no Revit. Então a gente já vai saber que é essa representação, beleza? Então eu vou dar aqui um OK. Pronto, tá aqui, ó. Ele criou elementos 3D, criou uma vista aqui, beleza? Então o que acontece? Se a gente vir agora, por exemplo, no nível 2, beleza? E agora,
tá dessa forma, né? Cheio de informações. Se eu quiser aplicar aquele modelo de vista, então eu rolo aqui um pouquinho para baixo, ó, lá embaixo mesmo, a gente tem aqui, ó, modelo de vista, nenhum. Eu clico nesse modelo de vista e vou selecionar elementos 3D, ou seja, aquele modelo que a gente criou, dou um aplicar, ok, e aí pronto, ó, já está tudo limpinho. A gente não precisa ficar configurando do zero se a gente quiser, por exemplo, exportar outra planta, beleza? Então, muito legal essa função aqui. É sensacional essa função de controle de modelo de vista, criação de modelo de vista. Beleza? Então agora a gente vai voltar na nossa folha, ó, agora que a gente já tem somente o nosso elemento 3D, clico 2 vezes aqui na tela, no lado de fora, para ele poder abrir aqui a nossa folha. E aí eu vou apertar Ctrl P, tá? Ctrl mais P aí para poder imprimir. Ele vai abrir essa janela aqui. E aqui nesse caso já tem um vídeo no meu canal, né? Se você não instalou aqui um simulador, ou seja, de exportação de PDF, né? Você tem que instalar aí o do PDF, PDF Creator, também tem um PDF Arquiteto 8, né? Alguns tipos de simulador que você pode ser até que você já tenha, se você instalou um leitor de PDF aí no seu computador, provavelmente você já tem, tá? Eu tenho vários aqui e no meu canal tem aí, eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo. Se você não conseguir achar nenhuma opção aqui, ó, de exportar PDF, tem um vídeo no meu canal também onde eu ensino como configurar para você conseguir exportar PDF também, da forma com que eu vou fazer aqui. Beleza? Então eu vou deixar aqui, ó, do PDF, que é um exportador aqui também. Se eu não me engano, lá no vídeo eu ensino a instalar isso. Então eu vou colocar ele aqui. E aí o que a gente tem que fazer agora, por exemplo, ó, janela atual, ou seja, eu quero imprimir essa minha janela, ou seja, que é essa minha folha aqui. E aí eu vou vir aqui em configurar, para a gente configurar a folha. Então a folha, lembra que a gente criou era uma A2, aqui nesse caso está o tamanho A1. Então eu vou trocar aqui para A2, tem que estar no tamanho certinho. E aqui, ó, ele fica ajustar para a página, eu deixo o zoom e eu coloco aqui em zoom 100% para ele não fugir da escala, pegar a nossa folha 100% e colocar o nosso desenho, tá bom? Qualidade, sempre deixa aqui alta ou apresentação, nesse caso eu vou deixar a qualidade mais alta aqui, que é a apresentação. E aqui em cores, tá? A gente pode colocar aqui linhas pretas ou escala de cinza. Não vou colocar colorido porque vai até facilitar a gente deixar em uma dessas duas. Então nesse caso aqui, eu vou colocar aqui linhas pretas, tá? Que aí ele vai pegar, né, só as linhas ali mesmo. Deixar na cor preta com um fundo transparente o nosso desenho, tá bom? Então isso já vai agilizar bastante. Vou deixar aqui, ó, paisagem, né? Se você quiser pode dar uma pausadinha aí para ver certinho quais as configurações aqui. E aqui embaixo, geralmente a gente nem precisa mexer, né? Ocultar plano de referência, já está oculto lá na nossa vista. Ocultar também caixa de escopo e ocultar limite de recorte. E aqui eu substituí o meio tom também. Você pode deixar de selecionado. Dessa forma aqui configurado, vamos dar um OK. Ele pergunta se você quer salvar. Se você quiser salvar essas configurações, você pode colocar aqui que sim. Colocar, por exemplo, aqui, ó, padrão Dark, tá? Vou chamar Dark aqui, que é o fundo escuro, tá bom? Configuração, beleza. E aí eu vou dar aqui um OK. E aqui eu vou vir procurar, tá? E colocar aqui, por exemplo, na área de trabalho, eu vou chamar aqui de planta efeito Dark, tá? Então aqui eu vou colocar o nome, né? Eu vou chamar aqui elementos 3D, tá? Que ali as paredes, né? Famílias, como a gente tinha mencionado. E depois a gente vai exportar só os elementos de anotações para a gente inserir aqui também. Então, beleza, elementos 3D. Vou vir aqui em salvar na área de trabalho mesmo. E aqui eu vou dar um OK. Pronto, aqui ele vai abrir essa janela. Eu vou vir aqui em procurar e vou selecionar de novo aqui a área de trabalho porque ele está em documentos, tá? O nome aqui, elementos 3D. Beleza, eu vou vir aqui em abrir e um OK aqui. Pronto, aqui, ó, ele já abriu. Assim que ele transformou aqui o PDF, ele abriu já enquadrado certinho a nossa folha, né? Com os nossos elementos, tudo certinho ali, beleza? Pronto, então temos aqui os elementos 3D, né? Que são realmente aqui o nosso projeto. Agora vamos voltar lá no nosso Revit. E aí eu vou configurar uma outra vista aqui, ó. Eu vou vir aqui apertar, selecionar primeiro, clicando 2 vezes para ativar o meu desenho. Vou apertar VG e visibilidade gráfica. E aí agora eu vou vir aqui, ó, em anotações, categoria de anotações. E vou ativar aqui, ó, por exemplo, cortes, né? Cotas, tá? Eixos, ou seja, todos os elementos aqui, ó, elevações, todos os elementos de anotações que eu quero aqui, eu posso ativar, tá bom? Não vou ativar todos, porque senão pode colocar muitos aqui, ó. Mas aí tem vários, né? Identificador de porta, ó, né? Identificador de janela, deixa eu ver aqui, ó, identificador de janelas, ou seja, você vai ativar todos os elementos de anotações que você quer representar, tá? E aí a gente vai vir aqui, ó, e
categoria de modelos, eu vou colocar aqui, ó, todos, tá? Para ele pré-selecionar, vou desativar, porque eu não quero nada que seja de elemento 3D, porque a gente já exportou no outro PDF. Vou dar um aplicar, pronto, e um OK. E aí a gente pode ver que nesse PDF agora só tem elementos aqui, ó, de representação 2D, ou seja, os cortes, né? A gente tem os nossos eixos, né? Então, vou clicar agora 2 vezes aqui fora, ó, e pronto, tá aqui só os elementos de anotações, sem nenhum elemento 3D. E aí, como eu te ensinei anteriormente, você pode vir aqui, ó, modelo de vista, né? Primeiro eu tenho que ativar aqui o meu desenho, ó, tá? E aí vem o modelo de vista, criar a partir do modelo atual, e a gente coloca aqui, por exemplo, ó, anotações 2D, tá? E aí a gente cria esse modelo de vista, beleza? Pronto, ele já criou, ok. E aí se eu, por exemplo, for criar esse efeito em outra planta, né? Eu venho aqui no nível 2, e aí dentro agora dessa planta eu posso vir aqui lá embaixo, né? No modelo de vista, ó, clico aqui fora. Elementos 3D, eu clico, seleciono e troco para anotações 2D. Dou um aplicar e ele troca ali, ó, tá? E já deixa somente os elementos 2D. Ah, pronto, exportei, agora eu quero exportar os elementos 3D. Vem aqui no modelo de vista, ó, e exporta aqui elementos 3D, aplicar e OK, beleza? E aí você consegue controlar isso de forma muito rápida, beleza? Acho que já deu para entender, vamos lá então. Agora que eu vou vir aqui nos elementos de representações 2D, na nossa folha, clico aqui fora da tela 2 vezes para ativar. E agora vamos então exportar essa nossa folha. Então de novo, Ctrl P para poder exportar. Vem aqui em configuração só para ver se está tudo certinho, ó, se não mudou nada, né, ó, linhas pretas, apresentação, folha 2, tudo certinho, geralmente ele já deixa salvo aqui. E agora o que a gente tem que fazer, ó, né, janela atual, vou vir aqui, deixa eu ver aqui, ó, configurar, tá? Certifica também que aqui tá zoom 100%, né, para ele enquadrar certinho ali. Feito isso agora, a gente vai vir aqui em procurar. Eu vou colocar a pasta do meu computador de novo aqui, a área de trabalho, tá? Pronto, área de trabalho agora vai ser os elementos 2D, tá bom? E aí, beleza, eu vou colocar aqui em salvar, vou dar um OK. Ele vai abrir uma outra janelinha, vou vir aqui, ó, procurar área de trabalho de novo, elementos 2D, abrir, e aí, OK. E ele já vai exportar somente os elementos 2D, beleza? Então ele já abriu aqui pra mim, ó, tá? Como vocês podem ver, somente, deixa eu tirar o zoom aqui, ó, somente os elementos 2D aqui, beleza? Agora sim, que a gente já exportou tudo, a gente pode abrir agora, a gente vai fazer tudo no Photoshop, então eu vou abrir ele aqui. Já estou mostrando aqui minha tela do Photoshop para vocês. E eu vou deixar eu aqui, ó, no cantinho para também não ocupar nenhum espaço importante. Beleza? Eu vou deixar bem pequenininho aqui. Pronto. E agora, vamos lá então. Vou vir aqui em arquivo. Tá? A gente vai vir aqui, ó, em abrir para poder abrir o nosso PDF. Né? A área de trabalho foi a pasta aqui onde eu baixei. Vou vir primeiro elementos 3D. Vou vir aqui em abrir. Seleciono aqui o meu PDF. E vou dar um OK aqui. Pronto, feito isso, a gente já consegue ver que ele importou aqui com um fundo transparente, tá bom? Então isso já agiliza muito, muito bacana. E aí pra gente aplicar, como que eu aplico, Bruno? Então esse fundo preto aí, pra gente deixar esse efeito. Eu vou vir aqui em adicionar camada, ó, clicando aqui embaixo, ele adicionou uma camada. E eu vou selecionar, ó, e arrastar para baixo essa camada, porque o que tá em cima aqui, né, é o que vai aparecer na frente, tá bom? Então o Photoshop ele trabalha assim com camadas. Seleciono minha camada 2, né? Vou vir aqui, ó, no baldinho de tinta aqui. Posso aplicar um fundo preto, né? Se eu quiser um cinza meio escuro, por exemplo, posso colocar a cor que eu quiser aqui. E lembrando de selecionar a camada 2, eu vou clicar aqui na minha tela. E aí ele já pintou esse fundo aqui, ó. Se eu quiser um fundo preto mesmo, eu posso colocar um preto absoluto. Só que como a gente pode ver, né, o nosso desenho, por as linhas também serem pretas, ele meio que sumiu aqui, tá? Mas eu vou mostrar como que a gente vai resolver isso. Então agora nessa camada aqui, ó, eu vou clicar 2 vezes aqui no nome para poder renomear. Vou colocar aqui, ó, fundo, tá? Vou dar um Enter aqui, então já mudei o nome dessa camada. Por enquanto eu vou desativar ela aqui, ó, no olhinho, tá? Pra gente não visualizar. E agora o que a gente vai fazer é deletar, por exemplo, ó, o que tem branco aqui, ó, tá vendo que tem um fundo meio cinza, meio branco aqui? Então a gente também pode deletar no Photoshop. Como que a gente faz isso? Para deixar somente as linhas aqui. A gente pode vir aqui em selecionar e depois intervalo de cores, tá? Ele vai abrir aqui esse conta-gotas, ó, eu seleciono a cor branca, eu posso dar um zoom segurando o Alt ou rolando o scroll do mouse, né? Eu seleciono essa cor e aí, ó, tem um grau de seleção que eu posso selecionar menos ou mais. Ou seja, conforme eu aumento aqui para a direita, ele vai selecionar mais a cor aqui, mas corre risco de pegar também um pouco do preto, tá? Então deixa mais ou menos aqui, ó, 60, 70, dá um OK.
Pronto, e aqui ele selecionou tudo que é aquela cor branca, né? E aí simplesmente eu posso, ó, deletar apertando delete, e aí ele vai deletar em todo o meu desenho aquela cor, né? Aquela cor branca lá. E aí vai ficar somente elementos pretos aqui. Bruno, e agora, como que eu deixo essas linhas aqui brancas, né? Para quando a gente ativar o nosso fundo preto, o nosso desenho não sumir? Bem simples, a gente vai vir aqui, ó, já vou deixar até o fundo preto. Clico 2 vezes aqui em cima da camada, ó, aqui na frente, não no nome, tá? Aqui mais para cá. Ele vai abrir essa janelinha aqui, e nessa janela a gente vai vir aqui, ó, sobreposição de cor, tá? Clico nela, ativo ela aqui, e aqui a gente vai trocar, ao invés de preto, ó, vou colocar uma cor branca, vou dar um OK, e assim que eu der um OK, ó lá, a nossa planta já tá branca ali, né? As representações de linhas e as nossas paredes. Bruno, só que eu tô achando que tá um pouquinho fraco, eu queria deixar um pouquinho mais forte. Tem como? Sim, ó, a gente pode vir aqui, por exemplo, né, clicar 2 vezes, e aqui a gente pode ativar, ó, tá? Traçado, ó, ou seja, assim que eu clico em traçado ali, eu posso colocar uma espessura, tá? Mas eu vou colocar, por exemplo, 2 aqui, ó. Vamos deixar aqui em visualizar pra gente ver. E eu vou colocar de novo a cor branca aqui, ó, tá? E aí a gente vai ver que ele vai ficar bem mais forte, tá? Bruno, tá muito forte, coloca aqui, ó, 1. Se eu for aumentando isso aqui, ó, por exemplo, colocar aqui, ó, 5... Ó, ele vai ficando muito forte, tá? Então você pode colocar aqui bem discreto, 1, né? Às vezes, vou deixar um pouco mais opaco, ó. E aí você consegue controlar pela opacidade, né? Ó, então, sem o efeito, né? Seria dessa forma. E com o efeito, ó, né? Ele já fica bem mais vivo, né? Então fica bem maneiro aqui. Pronto, feito isso, você deixa aqui bem discreto, né? Bom, já ficou bem mais forte ali. E agora como que a gente faz para colocar nossas representações? Lembra que a gente exportou de forma separada? Então para a gente importar aqueles elementos, né, 2D lá das nossas cotas, os eixos e tal, a gente vem aqui em arquivo. E aqui em arquivo, ó, a gente vai vir aqui em colar, tá? Incorporado, tá bom? Então a gente vai vir aqui, ó, colar incorporado. Vou selecionar o PDF aqui, ó, elementos 2D, vou vir aqui em inserir. Vou selecionar aqui, vou dar um OK e pronto, ó, tá? Ele trouxe aqui os nossos elementos, mas, né, Bruno, sumiu aqui de novo. Por quê? Porque ele tá com as linhas pretas ainda, então a gente tem que aplicar aquela sobreposição de cor. Só que antes da gente aplicar a sobreposição de cor, como a gente pode ver e dar um zoom, no nosso Revit lá, né, tava configurado para ficar com um fundo opaco aqui, com essa cor branca nos números. Então também posso apagar igual eu fiz. Então vou vir aqui, ó, com a camada elementos 2D selecionada, vou vir aqui em selecionar, tá? E depois eu vim aqui, ó, intervalo de cores, e vou clicar aqui, ó, com essa canetinha no branco, tá? Posso aumentar aqui o grau de seleção, ó, ele vai selecionar tudo que tiver branco aqui, vou dar um OK, vou deixar mais ou menos 70 ali, 70 alguma coisa. Ó, ele selecionou tudo que tá branco. Deixa selecionado aqui o elementos 2D, e deleto, tá? Só que se eu tentar deletar ele vai dar um erro, porque tá vetorizado a camada. Então eu clico aqui com o botão direito, em cima da camada, rasterizar camada. Agora depois de rasterizado eu posso deletar apertando delete, e aí vai ficar somente os nossos números aqui, beleza? Só que como a gente pode ver, tá tudo apagado. Agora como que a gente faz? A gente vem aqui, ó, clica 2 vezes com o botão esquerdo aqui em cima da camada. Ele vai abrir aqui de novo e a gente aplica aqui, ó, sobreposição de cor. E aí, ó, como a gente pode ver, ele já tá lá com a representação branca ali, beleza? Eu posso também deixar um pouco mais opaco, ó, se eu quiser deixar um pouco mais transparente, né? E ó que legal, tá? Posso dar um OK, ó, pra gente ver aqui o resultado como tá ficando. E tá aí, então, as nossas representações já um pouco mais opaca, né? Então o interessante é que eu posso controlar isso de forma independente do meu desenho da minha planta, tá? Por isso que eu exportei de forma separada. Então também, se eu quiser, tá muito fraco aqui, não tô conseguindo enxergar, posso clicar 2 vezes em cima da camada de novo, colocar lá o traçado. Lembra que a gente aplicou, ó, traçado? E aí ele já vai deixar bem mais marcado. E aí eu posso colocar, por exemplo, eu quero mais forte ainda. Aplico um 2 aqui, ó, e ele vai começar a deixar mais marcado isso aqui. E eu posso controlando na opacidade, né? Se eu não quiser tão forte assim, posso deixando um pouco mais opaco aqui para o nosso projeto mesmo sobressair e não as representações 2D, beleza? Então se eu der um zoom aqui, ó, vai estar lá, né, as cotas certinho, o número do eixo aqui, bem bacana aí no nosso projeto, beleza? Ó lá, nível 1, né? Então bem bacana mesmo. E tá praticamente finalizado, né? Você poderia testar aqui também. Bruno, não quero fundo agora, eu quero outra cor. Posso também, ó, vir aqui na caneta, selecionar minha camada do fundo, né? Por exemplo, eu quero um fundo, vai ficar horrível, mas vamos aplicar um vermelho aqui, ó.
Pode ser também, tá? E o vermelho, né, com as representações em branco, tá bom? Então você consegue controlar, você tem um controle muito bom aqui sobre o seu desenho, né, o amarelo. Ou seja, isso aqui, se você for inserir numa prancha que seja colorida, você consegue controlar melhor, né, essa representação, já que você tem um fundo aqui, ó, que você pode desativar ele e mudar esse fundo aqui, tá bom? Você poderia aplicar uma imagem também, por exemplo, né, vamos ver, eu vou abrir aqui, ó, vou baixar uma imagem aqui, Sky Texture, tá? E eu vou vir aqui no Google, ó, você poderia também colocar uma imagem de um céu, né? Vamos supor que você está montando uma prancha aí, vou pegar esse azulzinho aqui, pronto, vou clicar com o botão direito, salvar imagem como, salvar aqui na área de trabalho, que daqui a pouco eu vou apagar, né, para dar uma organizada melhor. Ó, área de trabalho, vou colocar aqui, ó, Sky, tá? Então vou salvar essa imagem desse céu aqui, vou lá no meu Photoshop de novo, ó, então vou desativar esse fundo aqui agora, vou vir aqui em arquivo, colar incorporado, tá? Pra gente colar dentro do nosso documento, área de trabalho, e vou pegar a nossa imagem lá, o Sky de céu, né? Que eu acabei de baixar. Tá aqui, ó, Sky, beleza? Inserir. Tá bem pequenininha, né? Lógico, você vai baixar a imagem com uma qualidade melhor, uma imagem maior aí, mas nesse caso, só para fins de exemplo, ó, eu vou aplicar esse azulzinho aqui desse céu, vou dar um Enter, ó, tá? Pronto, ele colou ali e aí tá aí, ó, nossa representação. Poderia também, por exemplo, aplicar um fundo branco, né? Se eu não quiser esse azul tão forte, ó, vem aqui no meu fundo, aplico um branco aqui. Pronto, tá com fundo branco, aí eu seleciono aqui, ó, o meu céu e diminuo a opacidade dele para ele ficar mais com fundo um pouquinho mais branco, só que lógico, o meu desenho é branco também, então se eu deixar muito opaco, aí o meu desenho vai começar a sumir, né? Então também tem isso. Mas qualquer coisa, né? Você fala, eu quero deixar agora branco com o meu desenho escuro, preto mesmo. Então você pode vir aqui também e aqui, ó, na sobreposição de cor, né? Clicar 2 vezes aqui em cima e trocar aqui, ó, a sobreposição para preto, por exemplo, ou um cinza, né? Um cinza meio escuro, ok. Pronto, ó, já mudei ali a representação 2D. E aí se eu quiser mudar agora dos elementos 3D ali, que a gente chamou, né? Eu vou vir aqui nessa primeira camada, clico de novo para abrir a configuração da camada, coloco também um preto aqui, ó, se eu quiser. Beleza? Ok, pronto, ó, tá aí a nossa planta com o nosso fundo, tá bom? Galera, então esse foi o nosso tutorial de hoje, onde eu te mostrei ali como exportar um PDF do Revit, importar dentro do Photoshop, para a gente conseguir ter um controle melhor, né, de representação. Tem técnicas para poder fazer isso direto no Revit? Tem, tá? Mas eu acho que seria um pouco mais avançado, um pouco mais complicado. Então, se você tem um Photoshop, eu quis mostrar essa forma que também eu faço dessa forma aqui no meu escritório, né? Nos meus projetos aqui. Eu também crio essas representações porque eu consigo ter uma liberdade um pouco melhor e às vezes até mais rápido um pouco se eu fosse ter que configurar ali no Revit passo a passo ali, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like e deixa aqui nos comentários também se você gosta desse tipo de conteúdo, se você cria de alguma outra forma esse tipo de representação, ou seja, pra gente conversando aí. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Te encontro no próximo vídeo e até um próximo. Valeu!